Então, podemos, Cláudio? Podemos? Aliás, Marcos vai começar, né? Isso. Bem, pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando agora mais um fórum da gastroenterologia. Hoje, na verdade, um fórum da oncologia na gastroenterologia. Então, esse fórum acontece todos os meses, normalmente na terça-feira do mês. Então, hoje nós temos o prazer de contar aqui com dois amigos, Marcos Lira e Cláudio Quadros. Marcos é oncologista, da Oncologia DO e Cardiopulmonar, e Cláudio Quadros é cirurgião oncológico, também da rede DO, Cardiopulmonar. E eles vão nos brindar hoje com a aula, que é a carcinomatose peritoneal, né? Na verdade, é uma condição que, para nós, gastroenterologistas em especial, vemos com alguma frequência. Sabemos, na verdade, né, da possibilidade dos tumores primários ou secundários do peritônio, especialmente na nossa especialidade, na nossa abordagem de hoje. Nós vamos tratar dos tumores secundários do trato gastrointestinal com envolvimento peritoneal. E aí nós temos principalmente os tumores de estômago, os tumores de cólon, de intestino grosso. E assim, habitualmente, quando nós nos deparamos com a carcinomatose peritoneal numa condição de tumor do trato gastrointestinal, nós normalmente associamos isso a um pior prognóstico, a uma sobrevida muito curta. E, na verdade, eu acho que a gente tem aí boas perspectivas com o que os colegas vão trazer, né, principalmente relacionado à cirurgia citoredutora, quimioterapia intraperitoneal. Então, assim, são coisas que eu acho que podem trazer para a gente novidades, informações importantes acerca de uma mudança desse paradigma de que a gente tem de que a carcinomatose peritoneal é definitivamente uma condição final de doença. Então, Marcos, eu gostaria de agradecer aos dois a disponibilidade e sempre assim estimular a participação das outras especialidades no nosso fórum. Eu acho que isso estimula a discussão multidisciplinar e a gente sempre gosta disso. Então, eu gostaria de agradecer e convidar Marcos a iniciar a sua fala. Só rapidinho ainda, eu só gostaria de pedir para que todos mantivessem seus microfones desligados e, se houvesse algum questionamento, vocês podem escrever ou levantar a mãozinha, que aí no final a gente direciona a pergunta para cada um e respondemos. Boa noite, pessoal. Agradeço, Alan, pelo convite. É um prazer estar nesse debate, nessa discussão. Hoje vai falar um tema difícil, que é tratamento das neoplasias peritoneais gastrointestinais. E todo tumor gastrointestinal ele tem um potencial de evoluir com carcinomatose peritoneal. Alguns sítios primários, como o estômago, por exemplo, são mais comuns do que outros. Temos tumores mais raros, como pseudomixoma peritoneal, mesotelioma primário de peritônio, que o papel da citorredução e até da RAPEC são mais consolidadas, principalmente no pseudomixoma. Pode passar o próximo slide, Cláudio. Hoje, eu focarei mais no tratamento dos tumores Pode passar o próximo, desculpa. Pode passar o próximo. Hoje eu focarei mais nos tratamentos dos tumores de cólon e tumores gástricos, porque, como eu falei, o mesotelioma e o pseudomixoma, realmente a conduta ali da citorredução é uma coisa já consolidada, né? Não é um tratamento tão quimiosensível do ponto de vista sistêmico, e com uma boa resposta do tratamento cirúrgico. Hoje eu vou focar mais no tratamento de cólon e de estômago, que existe mais uma abordagem multidisciplinar. Falarei um pouco de conceitos gerais, mas deixarei para Cláudio a apresentação principal, porque isso é um tema mais cirúrgico. Próximo slide. Então, como eu falei, todo tumor tem um potencial de acometer o peritônio, tumores gastrointestinais. Algumas considerações a gente tem que falar a respeito quando isso acontece. Como o próprio aluno já falou, a carcinomatose peritoneal é um fator de mau prognóstico. Geralmente, o paciente, independente do sítio primário, quem tem carcinomatose, ele tem uma sobrevida mais curta do que outros sítios com metástase pulmonar e hepática. A quimioterapia sistêmica, ele tem pouco impacto na carcinomatose peritoneal, até porque é uma região pouco vascularizada e a quimioterapia não chega lá direito. E existe o principal motivo de óbito por complicações loco-regionais, principalmente o paciente chega com a pelve congelada, com quadro de oclusão,
e geralmente é uma morte muito sofrida. Não é tão incomum os pacientes com carcinomatose peritoneal abrir o quadro ou dissolver o quadro sem acometimento de outros órgãos ou com pouca metástase em outros órgãos, o que leva a aventar a possibilidade de algum tratamento local. E algo muito comum é o subdiagnóstico também. Nem pode passar o próximo. Nenhum exame de imagem ele é tão fidedigno na questão da acessibilidade da carcinomatose. É difícil, às vezes, diagnosticar. E quando chega um quadro desse, seja numa tomografia ou numa ressonância, já é um paciente que tem muito volume tumoral e que, muitas vezes, uma abordagem local com um volume de doença tão grande, muitas vezes não é possível. Pode passar o próximo. Falando mais especificamente do adenocarcinoma de cólon, esses são os dados dos Estados Unidos, que em torno de 20% dos pacientes eles abrem o quadro com o estágio 4, com metástases à distância. Pode passar. E a sobrevida em 5 anos, se você olhar o último lá embaixo, onde tem estágio 4, M1, a sobrevida desses pacientes em 5 anos, atualmente, de maneira geral, é em torno, um pouco menos do que 20%. Isso alguns anos atrás, na década de 90, era menos que 10%, era em torno de 8% a 7%. Sendo que quando a gente fala 20%, a gente está englobando todos os sítios. Mas a carcinomatose peritoneal, sem dúvida, ele tem uma sobrevida pior, como falei previamente, então é menos do que isso, menos do que 20%. Pode passar. A carcinomatose peritoneal não é tão incomum, é o terceiro sítio mais comum de metástase de cólon. Ele fica atrás apenas de fígado e pulmão. E em torno de 8% dos pacientes, ele abre o quadro com carcinomatose peritoneal sincrônica. Pode passar. Com relação à carcinomatose peritoneal metacrônica, aquele paciente que operou e que recidivou com a carcinomatose peritoneal, existem alguns fatores de mau prognóstico, que são pacientes geralmente com maior número de linfonodos, acometimento do ovário, um paciente que abriu um quadro com metástases em ovário, você ressecou, esse paciente tem maior chance de desenvolver carcinomatose, tumores pouco diferenciados, cólon direito, são os tumores mucinosos, anel de Sinnate. Então, esses são pacientes, botam idade, pacientes jovens, são relacionados com o cólon direito, tumores mucinosos. Então, esses pacientes têm um maior risco de desenvolvimento de carcinomatose metacrônica, que geralmente tem um prognóstico melhor do que a carcinomatose sincrônica, aquele paciente que já abre o quadro com carcinomatose peritoneal. Pode passar. Essa é uma análise de 2 estudos com quase 2.000 pacientes. E ele, em torno de 320 pacientes, tinham carcinomatose peritoneal exclusiva. E vocês notem que a sobrevida, que é o de azul, né, da carcinomatose, ele é pior do que o grupo que não tem carcinomatose. Pode passar o próximo. E esse é um estudo, ele foi publicado em 2012, mas é um pouco mais antigo. Esse prognóstico ele é pior, independente da classe de quimioterapia que você está usando. Então, o grupo A fez ciclofluoracil leucovorin, o B ele fez ciclofluoracil leucovorin irinotecano, e o grupo C oxaliplatina e irinotecano. São esquemas que eles utilizaram de uma forma mais antiga, mas independente disso, vocês observem que em todas as curvas, quem tem carcinomatose vai pior. Pode passar. Nos últimos anos, no ano 2000 para cá, aumentou muito o nosso arsenal terapêutico. Na década de 90, a gente só tinha ciclofluoracil e leucovorin, ou levamisol. Então, a gente fazia ciclofluoracil em bolos, infusional, mas só tinha isso. Agora temos, além das fluopirimidinas, né? Tem uma platina, oxaliplatina, irinotecano, temos as drogas antiangiogênicas, como o bevacizumab, os anti-VEGFRs, cetuximab, panitumumab, e também pode passar, e a imunoterapia, que é apenas em torno de 5% dos pacientes com tumores avançados são candidatos à imunoterapia. Mas nosso arsenal terapêutico melhorou bastante. E com isso, pode passar o próximo.
nossa sobrevida global também melhorou. Na década de 90 era em torno de 12 meses, vocês podem observar que vão aumentando, né, com o tempo, e atualmente, com o esquema do Folfoxiri com Beva, está em torno de 31 meses. Pode passar. Pode passar. E com o melhor conhecimento da lateralidade, né, a gente sabe que tumor do colo direito não é igual ao tumor do colo esquerdo, e isso influencia um pouco na estratégia terapêutica. Pode passar o próximo. A gente tem, são 3 estudos, pacientes que, no lado esquerdo, que tem um prognóstico melhor, que iniciou com anti-GFR, vocês podem observar que esses pacientes têm uma sobrevida mediana em torno de 40 meses, coisas que era impensável no passado. Pode passar. Então, quais são os fatores importantes para serem considerados quando a gente pensa numa carcinomatose, numa possibilidade de citorredução? Sempre que vem um paciente com carcinomatose, eu sempre penso na possibilidade de citorredução, por mais que eu acho que seja improvável. A gente tem que olhar a performance do paciente, como a Alan mesmo falou, né, são pacientes que geralmente chegam muito debilitados, né, muitas vezes se pensa logo em suporte clínico, e isso é uma verdade mesmo, mas você tem que olhar se esse paciente tem uma performance boa para aguentar uma citorredução que tem seu grau de morbidade. Cláudio pode falar isso melhor. Aquela coisa da sincrônica, carcinomatose sincrônica versus metacrônica, mas o que a gente tem que olhar também é o volume de doença peritoneal, porque muitas vezes os pacientes não chegam com bastante ascite, você faz um exame de imagem, vê bastante carcinomatose, que é um PCI, que é um índice que Cláudio pode comentar depois, muito elevado. Esses pacientes, eles um pior candidato a uma terapia local de citorredução. E isso também se tem acometimento de outros órgãos, né? Não que seja impeditivo, mas se tiver muita doença em outros órgãos, também é complicado. Pode passar. Tem uma série de estudos pequenos, não randomizados, de citorredução HIPEC em câncer de cólon com carcinomatose peritoneal, com resultados impressionantes. Poucos estudos randomizados. Esse é o estudo do Vic Verval, que ele é um estudo randomizado, fase 3, inclui 105 pacientes com adenocarcinoma de cólon com carcinomatose peritoneal citologia positiva e ausência de metástase em outros órgãos. E eram randomizados para citorredução com HIPEC com mitomicina, que é uma droga relativamente antiga, mas que começou com pseudomixoma. A gente não usa muito em tratamento sistêmico a mitomicina, para câncer de cólon a gente não usa, mas ele, por ter vindo do pseudomixoma, ele acabou entrando no esquema de terapia intraperitoneal, versus QT sistêmica, que é uma QT antiga, que se utilizasse 5-fluoracil e leucovorin. Quem tinha utilizado previamente poderia também ter utilizado o CPT-11. Então, no esquema de quimioterapia sistêmica mais antigo, e houve um acréscimo muito grande de sobrevida global comparando com dessas químios mais novas, comparando com as químios antigas. Pode passar o próximo. Mas o resultado foi muito bom para a questão, vocês observam que tem uma vantagem da citorredução, a sobrevida em 5 anos bem maior do que do tratamento padrão, sobrevida mediana de 22 meses versus 12 meses para QT sistêmica, bate com controle histórico de QT sistêmica. E vocês observam no quadro da direita também que quanto menor o volume residual da doença, melhor o resultado. Pode passar. E, claro, também, quanto menos região acometida, como a gente falou, o volume tumoral, melhor o resultado. Pode passar. Essa é uma análise retrospectiva de 48 pacientes que o Elias Dominique da França ele fez. Foram 48 pacientes operados no Gustave Roussy, e não é um estudo controlado, e fizeram HIPEC. Como não tem poucos estudos controlados, a dose de oxaliplatina foi 460 mg, não fizeram com mitomicina, é uma dose muito alta, né? Até dá medo da gente usar isso. Mas vocês observem que a sobrevida em 5 anos da HIPEC foi 51% versus 13% de QT sistêmica. Sobrevida mediana de 62 meses versus 23% a favor da HIPEC. Então, são resultados que impressionam, mas não é um estudo controlado. Pode passar. Esse também, o próximo foi o estudo também do Dominique, que ele avaliou 523 pacientes de forma retrospectiva na França. E vocês também observam que a sobrevida global em 5 anos foi de 27%,
e sobrevida livre de doença, um disease-free survival de 10% de pacientes com carcinomatose, pacientes que estavam condenados. Né? Mas, mais uma vez, não é um estudo controlado. Pode passar o próximo. E o resultado, claro, também está relacionado com o índice de carcinomatose peritoneal. Pode passar, quanto menor o índice, melhor o resultado. Então, algumas críticas aos estudos é que temos muitos estudos não randomizados. Porque T-Systems sistêmica que se utilizava como controle eram esquemas mais antigos, não são os esquemas atuais, porque os estudos são mais antigos. E ele também não diferencia qual o papel da citorredução, qual o papel da quimio e intraperitoneal, e qual químio, oxalo e platina, que não é uma droga que a gente usa muito como monoquimioterapia, mitomicina, uma droga mais antiga, e a hipertermia, qual o papel de cada um individualmente? Pode passar? O melhor estudo que a gente tem foi o PROD, que foi apresentado na ASCO em 2017, que eles pegaram pacientes com carcinomatose peritoneal e randomizaram para cirurgia com HIPEC e sem HIPEC. Então, eles estão avaliando citorredução, né? Citorredução nos dois grupos, com HIPEC ou sem HIPEC. E faziam químio pré e pós-op também. Pode passar? E o resultado desse estudo, a dose de oxaliplatina também foi bastante elevada, 460 miligramas, e no quadro da direita houve um aumento de toxicidade para pacientes que fizeram HIPEC. Ele bota complicações gerais 24% para o grupo de HIPEC versus 13% para o grupo de não HIPEC com P significativo. Então, aumenta a morbidade do HIPEC. Pode passar? E os resultados, tanto da sobrevida global quanto o relapse-free survival, foram iguais. Não houve diferença se fazer citorredução pura versus citorredução com HIPEC. Pode passar? Então, mudando agora para o adenocarcinoma gástrico, o adenocarcinoma gástrico, a gente também tem vários estudos pequenos não randomizados. Ele é um tumor que geralmente tem um comportamento mais agressivo do que o adenocarcinoma de colo, e a chance de evoluir com carcinomatose peritoneal é muito mais frequente do que o adenocarcinoma de colo. Então, a carcinomatose peritoneal sincrônica vai de 14% a 43%, e é uma recorrência após gastrectomia D12 no peritônio de 12% a 40%. Sendo que 9% tem carcinomatose peritoneal exclusiva. É uma doença, o adenocarcinoma de estômago, por si só, ele já tem um prognóstico ruim. Claro que tipo difuso é pior, que são células pouco coesas, versus tipo intestinal, mas por si só, o adenocarcinoma de gástrico ele já tem um prognóstico ruim, com carcinomatose peritoneal pior ainda. Pode passar? Então, esse quadro mostra que pacientes que... um momentinho só. Pacientes que têm uma sobrevida pior, que tem doença não mensurável versus doença mensurável no peritônio. Então, você faz um exame de imagem de muita carcinomatose, esse paciente tem um prognóstico muito ruim. Pode passar? Não só a citologia oncótica ser positiva já é muito ruim. Olha no quadro da esquerda, a sobrevida, paciente com citologia negativa versus citologia positiva. Mesmo aqueles pacientes que você não vê uma franca carcinomatose, mas você vê a citologia, esses pacientes, no quadro da direita, 81% vão evoluir com o acometimento futuro do peritônio. Então, mesmo aqueles pacientes que têm uma citologia positiva, ele tem um prognóstico ruim. Pode passar? E essas são as séries. Com o prognóstico ruim, alguns centros, principalmente na Ásia, a Ásia está bem mais evoluída essa questão da HIPEC, da citorredução para estômago, e havia alguns serviços aqui no Brasil quererem fazer isso também, mas indicando a possibilidade, baseada em estudos pequenos, de você, aqueles pacientes que têm doença localizada, que ressecaram essa doença, mas que tem uma alta chance de recidiva, e tentar fazer uma citorredução, uma HIPEC, de forma profilática nesses pacientes não metastáticos. Então, tem uma série de estudos com resultados interessantes. E também, pode passar o próximo, também tem uma série de estudos de pacientes com carcinomatose peritoneal,
claro, continua sendo um prognóstico muito ruim. Eu sei que é um slide poluído, mas ele mostra que tem alguns, são estudos não randomizados, mas que você observa alguns pacientes que têm uma sobrevida mais longa, principalmente, apesar de não comparado com quimio sistêmica, mas vocês podem observar em 5 anos uma porcentagem de pacientes vivos, coisa que é muito difícil observar na quimio sistêmica. Pode passar o próximo. Então, minhas conclusões é que assim, a citorredução com HIPEC é uma opção de tratamento com as neoplasias gastrointestinais. Próximo. Eu diria que sim, mas temos que fazer algumas ressalvas. Pode passar o próximo. É um tratamento que tem morbidade. Então, principalmente eu não estou nem falando do pseudomixoma peritoneal, estou falando somente de cólon, estômago. Então, são pacientes que vão evoluir provavelmente com uma doença incurável, com óbito. E, muitas vezes, se você fizer um tratamento nesse paciente sistêmico, esse paciente evoluir com uma piora clínica, esse paciente, provavelmente, ele não é um bom candidato a uma citorredução. Eu acho que a chave para... Assim, eu acho que a questão mais importante do tratamento de citorredução com ou sem HIPEC é a seleção de pacientes. Aqueles pacientes que... Eu particularmente, eu acho que aqueles pacientes que você já observa uma carcinomatose, provavelmente a maioria desses pacientes, eu indicaria um tratamento sistêmico antes para avaliar a quimiosensibilidade da doença. Se você faz uma quimioterapia, esse paciente evolui com uma piora clínica, a doença progride para outros órgãos, piora a carcinomatose, realmente esse paciente não é um bom candidato e você poupa até o paciente de fazer um tratamento que tem seu grau de morbidade e mortalidade também. Pode passar. Então, o que eu falei é um tratamento sistêmico para a seleção de pacientes, de possíveis pacientes candidatos a uma terapia local. Pode passar. E eu acredito que para a gente evoluir nessa questão, a gente tem que ter mais estudos randomizados para padronização de conduta. Pode passar. Porque só assim a gente vai definir melhor o papel da citorredução, definir melhor o papel da quimioterapia intraperitoneal, e qual o esquema de quimioterapia, qual é a dose, porque cada um faz de uma forma, e também qual o verdadeiro papel da hipertermia. Então, eu acho que realmente, nos pacientes, somente de colo e estômago, eu acho que a gente sempre tem que pensar numa citorredução, mas eu acho que a gente tem que sempre fazer esse raciocínio multidisciplinar junto com o cirurgião, e eu acho que realmente a palavra-chave é a seleção do paciente, esse paciente fazer um tratamento sistêmico antes para ver se ele evolui bem, para aí sim ver se esse paciente pode ser um candidato ou não à citorredução. Então era isso, vou deixar agora a Cláudio, né, para falar do tratamento em si, né, da parte cirúrgica. Obrigado. Marcos, muito obrigado, foi ótimo. E eu acho que a gente pode dar continuidade com o Cláudio e deixar os questionamentos para o final. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a Alan por essa oportunidade, a Tatiana por ter sugerido o tema, ter sugerido o meu nome, e a todos vocês aqui que estão nos ouvindo. Eu acho que a Alan apresentou muito bem o tema das metástases peritoneais, né? É um tema que eu tenho bastante interesse. Nós já organizamos 2 grandes congressos internacionais aqui em Salvador, e o último deles, inclusive, com os palestrantes internacionais que mais falam do tema, inclusive com Sugar Baker, né? E o Dominique Eliar, o Marcos já falou do trabalho dele, teve aqui em Salvador, ele desmistificou um pouco essa questão da metástase peritoneal, aquilo no que a Alan falou, né? Eu me lembro que quando eu era residente lá no INCA, que a gente operava pacientes com adenocarcinoma coloretal, a gente encontrava uma metástase peritoneal, paciente com metástase peritoneal no intraoperatório. Eu me lembro que o preceptor falava, olha, vamos fazer só uma colostomia porque esse paciente é tratamento paliativo, esse paciente não tem perspectiva de tratamento oncológico. E o Dominique Eliar conseguiu modificar esse racional. Esse é um trabalho em que ele fez
em que ele mostrou de que quando os pacientes são adequadamente tratados, com a melhor quimioterapia sistêmica possível e o melhor tratamento cirúrgico possível, os pacientes com metástases hepáticas têm o mesmo sobrevida que os pacientes com as metástases peritoneais de adenocarcinoma coloretal. Por isso que ele mostra aí, né? Desde que os pacientes sejam tratados de uma forma multidisciplinar, como todos nós aqui falamos, e os pacientes com metástases peritoneais encaminhados para poderem ser avaliados com citoredução cirúrgica e quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. Então, esse estudo ele mostra isso. Ele correlacionou a sobrevida dos pacientes com metástase hepática com os pacientes com metástases peritoneais, sendo que os pacientes com metástases peritoneais foram submetidos a citoredução cirúrgica com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, tendo a sobrevida em 5 anos semelhante, mostrando de que, quando você sabe selecionar os pacientes acabam tendo uma sobrevida semelhante, né? Ele, inclusive, conseguiu evoluir nessa abordagem dele, mostrando de que, como os pacientes com metástase hepática têm um fator de pior prognóstico, que no caso aí ele levantou foi o número de metástases, os pacientes também com metástase peritoneal, você consegue quantificar a quantidade de metástases que ele tem, de doença peritoneal que ele tem, e existe uma forma de fazer isso através do PCI, e a partir daí você consegue estratificar. Inclusive, pacientes que têm um índice de câncer peritoneal baixo, quando submetidos a citoredução cirúrgica, quimioterapia hipertérmica intraperitoneal e a melhor quimioterapia sistêmica possível, eles, inclusive, têm sobrevidas muito melhores do que os pacientes com metástase hepática. Então, desmistificando essa questão de que, olha, adenocarcinoma coloretal com metástase peritoneal é fim de linha. Não, não é fim de linha. Ele precisa ser avaliado, porque ele pode ser resgatado e pode ter sobrevidas em 5 anos muito boas, né? Desde que tratado com o melhor tratamento cirúrgico, a melhor quimioterapia hipertérmica, a melhor quimioterapia intraperitoneal e o melhor tratamento sistêmico. Sim, a gente está falando do peritônio, né? O que é o peritônio, né? A gente já sabe, todos nós sabemos, mas para tentar só ressaltar um pouco mais isso, né? É uma membrana composta por células mesoteliais, né? E que tem um tecido e tem uma membrana avascular, né? Que na sua parte mais interna é composta por células mesoteliais e tem um tecido conectivo e tem por finalidade diminuir a fricção entre os órgãos, entre as vísceras, né? Ele cobre todas as vísceras e cobre toda a parede abdominal e a dimensão, o tamanho do peritônio é semelhante à superfície corpórea. Por isso que quando nós vamos calcular a concentração da droga que vamos utilizar no peritônio, utilizamos a superfície corpórea para esse cálculo. Então, esse próximo slide mostra bem o que é a barreira peritônio-plasmática, né? Então, aqui está a parte interna, né, com o mesotélio, né? Aqui está a camada avascular do peritônio, né? E vocês vão ver que os capilares estão no tecido conectivo, que dá sustentação à membrana do peritônio e ao mesotélio. Quando o paciente tem metástase peritoneal, as metástases elas vão se dar aqui, nessa parte onde está o mesotélio. Então, a concentração da droga que está aqui no plasma, no capilar, até ele chegar nesse mesotélio, ele tem uma diminuição de concentração, e essa diminuição de concentração é causada por essa chamada barreira peritônio-plasmática, que é a diferença de gradiente da concentração do quimioterápico que está aqui no capilar até ele chegar na parte mais interna, onde estão as metástases peritoneais. Diferente de outros órgãos, como o fígado, por exemplo, que não existe isso, praticamente a concentração da quimioterapia plasmática em metástases hepáticas, a concentração da quimioterapia plasmática é a que chega nas metástases e que consegue ter atividade. Então, no peritônio isso não acontece, né? Então, nós temos as neoplasias primárias do peritônio, o mesotelioma, carcinoma também de peritônio, que acaba sendo um diagnóstico diferencial, que é uma patologia mais rara, é uma doença mais rara. Opa, peraí que eu fui. E tem as secundárias, né? Apêndice, cólon, reto, estômago, ovário, pâncreas, sarcomas. Né? De todas, vamos falar das gastrointestinais, mas de todas elas eu acredito que o ovário é uma das formas de metástase peritoneal que eu acredito que a citoredução e a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal tem um maior efeito, principalmente por essa neoplasia ser muito sensível aos esquemas de quimioterapia que são feitos.
Então, nós vamos mostrar aqui algumas técnicas, algumas formas de lidar e de tratar com essas patologias. São técnicas que nós já fazemos aqui há mais de 15 anos aqui em Salvador e que estão amplamente disponíveis aos pacientes aqui que nós tratamos, né? Então, as neoplasias peritoneais, tem uma sociedade internacional que lida desse assunto. O Paul Sugarbaker é o líder dela. Eu tenho a honra de participar da sua diretoria executiva e científica. Sou o único latino-americano, o mais jovem. Nós participamos da tradução do último livro do Sugarbaker para o português, né? E criamos um registro latino-americano de doenças do peritônio, da qual eu coordeno. Nós publicamos o consenso, os guidelines, né, de como as 86 equipes cirúrgicas que tratam neoplasias do peritônio na América Latina tratam esses pacientes. Isso está publicado, posso depois compartilhar com vocês, né, de uma forma de tentar chegar num consenso, chegar num guideline final em termos de concentração de drogas, que drogas utilizar, por quanto tempo perfundir, qual o fluxo que a perfusão deve ser feita. Mas, apesar de termos avançado bastante nessas indicações de tentar chegar aos protocolos, eu concordo com o Marcos Lira. A indicação tem que ser individualizada, porque o paciente que tem metástase peritoneal, ele é muito diferente. Por mais que ele se enquadre num determinado guideline, você tem que avaliar como é que está a condição clínica do paciente. Você tem que ver se esse paciente está respondendo à quimioterapia sistêmica. Você tem que avaliar se a doença do paciente está em evolução, se ela está evoluindo ou se ela está parada, se a quimioterapia sistêmica está conseguindo manter. Não adianta você querer oferecer um tratamento de metástases peritoneais num paciente que está em franca progressão da doença, em que a quimioterapia sistêmica não está conseguindo, ao menos, sustentar e segurar a doença dele. Então, por conta disso, de fato, precisa ser discutido de uma forma multidisciplinar e as indicações têm que ser individualizadas, né? Em relação ao tratamento das neoplasias peritoneais, eu dividiria elas em duas, né? Os tratamentos em que nós temos a intenção curativa, em que, ao abordar o paciente, temos uma perspectiva de oferecer ganho de sobrevida em 5 anos, e aquelas em que nós não temos o objetivo final de aumentar o ganho de sobrevida, mas de oferecer uma melhor qualidade de vida a esses pacientes. Seriam tratamentos com intenção paliativa. E dar qualidade de vida ao paciente que tem metástase peritoneal é algo muito importante. Porque esses pacientes, no fim da vida deles, eles acabam evoluindo com obstrução intestinal, obstrução ureteral, com dor, com sangramento, com impossibilidade de alimentação. Então, oferecer um paliatismo com qualidade também é algo que é muito importante para os pacientes com metástase peritoneal. Vamos começar a falar, então, dos pacientes com intenção curativa. O tratamento é a citorredução cirúrgica. Então, o que é citorredução cirúrgica? É o cirurgião oncológico abordar os pacientes com doença, com neoplasias peritoneais e ressecar toda a doença macroscópica. Isso daí que é o tratamento das metástases e dos tumores primários do peritônio. É ter a habilidade de conseguir deixar o paciente sem doença macroscópica. Qual é o objetivo disso? A gente retira aquilo que pode ser visto para o que não é visto e com certeza continua dentro do abdômen, porque por mais que você tenha retirado toda aquela doença peritoneal macroscópica, com certeza vão ter células neoplásicas aí residuais após a ressecção. Então é nesse racional que a quimioterapia intraperitoneal age como tratamento adjuvante para tentar esterilizar essas células que ficam dentro da cavidade abdominal, aliado à quimioterapia sistêmica, que também sempre é feito nesses casos. Então, o tratamento é citorredução cirúrgica, em que nós temos como graduar como é que foi a qualidade dessa citorredução cirúrgica, se foi uma CC0 ou CC1, e nós só indicamos quimioterapia intraperitoneal com objetivo curativo, se a citorredução cirúrgica for completa ou ótima, ou seja, quando nós realizamos uma citorredução cirúrgica em que toda a doença macroscópica é retirada ou que ficam apenas tumores de até 0,2 centímetros. Nos outros casos, a quimioterapia intraperitoneal não é indicada. Não adianta querer fazer quimioterapia aquecida na cavidade abdominal de um paciente que ficou com doença macroscópica. Isso não vai funcionar, isso não está em nenhum guideline internacional, isso só vai aumentar a morbidade do paciente sem oferecer nenhum tipo de qualidade de vida para ele. Então,
O tratamento é a citorredução cirúrgica e a adjuvância é a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal associada à quimioterapia sistêmica. Veja que eu estou sempre falando da quimioterapia sistêmica, porque nesses pacientes com neoplasia peritoneal sempre vai ser oferecida a melhor quimioterapia sistêmica possível, e essa interação do oncologista clínico e do cirurgião oncológico é fundamental para, primeiro, avaliar se o paciente é candidato a fazer uma citorredução cirúrgica com HIPEC, com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. Segundo, qual o melhor momento de fazer isso. Então, o que é a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal? É um tratamento que foi preconizado pelo Sugar Baker e que já está sendo utilizado em muitos países, em que, após a citorredução cirúrgica, nós fazemos uma infusão de um quimioterápico em alta concentração dentro da cavidade abdominal. Existem vários protocolos para fazer isso, várias medicações que são feitas ou isoladas ou combinadas por tempo. Os guidelines definem tudo isso, está muito bem definido, e que o objetivo é acabar com aquela barreira peritoneoplasmática. Acabar com o quê? Acabar como? Acabar com no bisturi, né? Então, o cirurgião ir lá e ressecar mesmo essa doença, a doença metastática macroscópica, acabando com essa barreira, oferecer uma quimioterapia em alta concentração dentro da cavidade abdominal para exterminar as células residuais que ficam dentro da cavidade abdominal e oferecer a melhor quimioterapia sistêmica após. Então, a hipertermia tem um efeito adicional, né, nós utilizando a quimioterapia dentro da cavidade abdominal aquecida, ela permite que a quimioterapia tenha uma maior penetração dentro do tecido e acaba sendo, na verdade, um efeito sinérgico, né, dado de você utilizar a quimioterapia aquecida logo após a citorredução cirúrgica, naquele momento em que as células ainda estão dentro da cavidade abdominal para tentar o objetivo de esterilizá-las. Esse é um gráfico do Oliver Glehen, que ele mostra a sobrevida de 5 anos, né, de pacientes com pseudomixoma peritoneal, com câncer coloretal, com pacientes com adenocarcinoma de estômago, né, pacientes com pseudomixoma peritoneal, pacientes com câncer coloretal, todos eles com metástases peritoneais, com doenças peritoneais, em que foram submetidos a citorredução cirúrgica com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. Vale a pena mostrar que a curva do estômago, né, ele chega aqui em 2 anos e ele acaba se estabilizando, né? Então, mostrando que quando se seleciona os pacientes, esse tipo de tratamento consegue, de fato, oferecer o que é o objetivo, que é aumentar o tempo de vida, e é por conta disso que nós consideramos o tratamento com intenção curativa, né? O Oliver Glehen já esteve aqui conosco. E uma coisa que o Oliver sempre fala é de que a experiência de quem trata cirurgicamente é fundamental. No primeiro momento, a experiência se traduz em termos de mortalidade pós-operatória, e no segundo momento é em você ter, de fato, melhor ganho de sobrevida. Isso se dá com você sabendo indicar adequadamente o paciente e, de fato, tratando adequadamente o paciente. Bem, a quimioterapia intraperitoneal pode ser também utilizada com intenção paliativa. Como é que isso é feito? Isso pode ser feito através da administração do quimioterápico por aerosolização pressurizada. O termo em inglês desse procedimento é PIPAC. Nesse procedimento, o cirurgião apenas oferece um acesso para a administração do quimioterápico dentro da cavidade abdominal por pressão. Então, o paciente sob anestesia geral, no centro cirúrgico, com a laparoscopia, que a laparoscopia, inclusive, permite você visualizar como é que está a quantidade das metástases peritoneais intraabdominais e, inclusive, definir qual o PCI do paciente. Então, você oferece a quimioterapia dentro da cavidade abdominal por forma aerosolizada e sob pressão. E a PIPAC, que é esse método do que eu estou falando, o método paliativo, em que você não vamos ressecar metástases peritoneais, vamos só oferecer quimioterapia dentro da cavidade abdominal associado a um esquema de quimioterapia sistêmico. Então, o paciente está tomando quimioterapia sistêmica e, em determinado momento, ele vai ao centro cirúrgico, passa a ótica, faz a PIPAC, continua fazendo a quimioterapia sistêmica e depois faz uma nova PIPAC por laparoscopia, e essa PIPAC, inclusive, permite avaliar como é que está a evolução do paciente.
Existem relatos do professor Oliver Glehin de pacientes com adenocarcinoma gástrico que no primeiro momento eram inelegíveis para uma citorredução cirúrgica com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, porque tinham um PCI elevado, e foram submetidos à quimioterapia sistêmica e PIPAC e conseguiram ter um downstage, conseguiram ter a quantidade de metástase peritoneal diminuída ao ponto de serem resgatados com citorredução cirúrgica e quimioterapia hipertérmica intraperitoneal com um ganho de sobrevida aos pacientes. É interessante mostrar de que nessa publicação, se você mostra que em termos de morbidades e complicações da PIPAC, você tem séries com morbidade elevada, mas outras séries com morbidade muito baixa, né? Mostrando que na PIPAC o racional é você saber selecionar muito bem o paciente para você oferecer o melhor a ele e não fazer com que o paciente acabe complicando do tratamento, mas que ele possa de fato ser beneficiado com o PIPAC. Vou falar rapidamente sobre as patologias principais e depois a gente abre para discussão. O mesotelioma, né, como eu lhe mostrei, como foi mostrado ali, a parte interna do peritônio é composta por células, né, mesoteliais. Essas células podem se transformar em neoplásicas e ser um tumor primário como o mesotelioma. Inicialmente, o mesotelioma era tratado só com quimioterapia e apenas se obtinha 1 ano de sobrevida nesses pacientes. Quando se passou a fazer citorredução cirúrgica com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, a sobrevida desses pacientes em 5 anos passou a ser de 63%. Então, citorredução cirúrgica com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal para os pacientes com mesotelioma peritoneal é o tratamento gold standard em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Esses aqui são os dados do registro francês, mostrando a sobrevida mediana de 45 meses, mostrando que existe uma diferença de sobrevida em relação ao tipo histopatológico do mesotelioma e mostrando, vocês vão ver sempre de que a qualidade da citorredução afeta o prognóstico do paciente. Pacientes em que você submete uma citorredução cirúrgica completa têm uma sobrevida melhor do que aqueles que você não submete a citorredução completa. Também em relação à quantidade de metástase peritoneal, né? Pacientes que têm um PCI menor têm uma sobrevida melhor do que os que têm um PCI maior. Mas, às vezes, mesmo pacientes com PCI maior, quando submetidos a citorredução cirúrgica completa, conseguem se beneficiar com uma sobrevida boa. Esses são os dados da nossa publicação, mostrando os esquemas que são utilizados para mesotelioma, e nós adotamos a combinação de cisplatina com doxorubicina, mostrando que em pacientes com mesotelioma peritoneal, que tem muita doença peritoneal, tem um PCI muito elevado e que não é possível fazer uma citorredução cirúrgica completa, existe a possibilidade de se oferecer um tratamento paliativo com quimioterapia sistêmica e PIPAC, com uma sobrevida considerável, né? Melhor do que a sobrevida de apenas 1 ano quando você faz só a quimioterapia sistêmica, né? Pseudomixoma, né, pacientes apresentam com muita mucina dentro da cavidade abdominal, né, e alguns trabalhos que mostraram o benefício da citorredução cirúrgica com HIPEC, né, com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, mostraram de que, de fato, esse tratamento é o tratamento gold standard para os pacientes com pseudomixoma e consegue se obter sobrevida em 5 anos de 72% e até 90%, dependendo das séries, né? Esses são os dados do registro francês, mostrando de que o PCI, né, quanto menos doença peritoneal o paciente tiver, melhor o prognóstico deles. Quanto melhor for a citorredução cirúrgica, melhor é o prognóstico desses pacientes. E eu, quando era presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, nós submetemos à Conitec e ao Ministério, a Conitec inicialmente, o pedido para que o tratamento dos pacientes com mesotelioma e pseudomixoma fossem contemplados pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, e conseguimos, né? Então, hoje já é uma realidade, o Ministério da Saúde já publicou no Diário Oficial de que vai tratar os pacientes com pseudomixoma e mesotelioma com citorredução cirúrgica e HIPEC cobertos pelo SUS. Acho que isso é uma grande vitória para esses pacientes e por conta da pandemia isso ainda não foi efetivado, mas com certeza será, né? Em termos de adenocarcinoma coloretal, acho que Marcos já falou muito, eu vou tentar ser mais resumido, né? Mas basicamente
pelos dados que o próprio Marcos mostrou, a oxaliplatina na HIPEC não acrescenta benefício, não sabemos qual é o benefício da mitomicina, né? Falar um pouquinho dos trabalhos do Verval, né? O Verval já teve algumas vezes aqui em Salvador a nosso convite. Marcos já mostrou esse resultado, mostrando o ganho de sobrevida do HIPEC, mas pensem no Verval na época em que ele estava preparando essa publicação dele, né? Era a época em que eu estava fazendo residência lá do INCA, em que o tratamento dos pacientes com metástase peritoneal de adenocarcinoma coloretal era quimioterapia sistêmica. Então o Verval ele conseguiu ousar, ele falou, olha, vamos fazer citorredução cirúrgica nesses pacientes, coisa que no momento, naquela época, era inimaginável, não se pensava em fazer esse tipo de tratamento. Ele fez um estudo, ele randomizou, né, fez HIPEC, mostrou o ganho de sobrevida, e o grande questionamento que se faz hoje mas Verval usou naquela época 5-FU e Leucovorin, e hoje em dia você tem uma quimioterapia moderna, que é muito mais eficaz, e seria um tratamento mais efetivo no tratamento das metástases peritoneais e da adenocarcinoma coloretal. Mas eu questiono muito isso, porque os próprios trabalhos que mostram o benefício da moderna quimioterapia sistêmica para adenocarcinoma coloretal mostram de que os pacientes com carcinomatose peritoneal eles têm uma sobrevida muito menor do que os pacientes com metástase para outros sítios, né? Esses trabalhos foram feitos em pacientes em que foram submetidos só à quimioterapia sistêmica, em que não foram submetidos a tratamento cirúrgico. Então, de fato, ter metástase peritoneal confere a eles uma pior sobrevida. Só que esses trabalhos incluíram um número muito pequeno de pacientes só com metástase peritoneal, né? Então, é muito difícil você chegar e falar, olha, a moderna quimioterapia é eficaz no tratamento da metástase peritoneal. A gente mostra que, de fato, os pacientes com metástase peritoneal têm uma sobrevida pior com a quimioterapia sistêmica como único tratamento, e mesmo assim esses trabalhos incluíram um número muito pequeno, né, desses pacientes só com metástase peritoneal, né? Então, eu acredito, de que você encaminhar esse paciente com metástase peritoneal para uma discussão multidisciplinar, né, para avaliar a possibilidade de uma citorredução cirúrgica, acredito que isso pode oferecer ganho de sobrevida aos pacientes. Esse é o trabalho do PROD7, que foi apresentado na ASCO em 2018. Sempre quando a gente encontra com o professor François Kennedy, pergunta por que ele não publica esse trabalho, que ele só foi apresentado em congresso, mas não foi publicado em nenhuma revista, né? De fato, os pacientes foram submetidos, todos os pacientes com metástase peritoneal de adenocarcinoma coloretal, eles todos foram submetidos à citorredução cirúrgica, né? E aí, após a citorredução cirúrgica, no intraoperatório, se randomizava se fazia HIPEC ou não. E fizeram HIPEC com oxaliplatina. Ter feito HIPEC não aumentou o ganho de sobrevida, mas esses pacientes tiveram, tanto os dois grupos, uma sobrevida de 41 meses. Uma sobrevida excelente, considerando pacientes estadio 4 de adenocarcinoma coloretal, né? Uma sobrevida que até então era difícil de ser encontrado. Numa análise de subgrupo desse trabalho, mostrou de que pacientes que tinham índice de câncer peritoneal entre 11 e 15, eles tiveram benefício com a quimioterapia com oxaliplatina. Discutindo o trabalho, acredita-se que provavelmente o tamanho dos grupos não foi suficiente para poder avaliar a diferença de ganho de sobrevida com a oxaliplatina, né? Então, essas foram as diferenças dos pacientes que tiveram esse índice de câncer peritoneal entre 11 e 15, mas após esse trabalho, não se utiliza mais a oxaliplatina como tratamento adjuvante na HIPEC, se questiona se mitomicina ainda teria valor, mas a citorredução cirúrgica como tratamento da metástase peritoneal de adenocarcinoma coloretal é inquestionável e tem um benefício comprovado que obteve-se uma sobrevida de 40 meses, sempre associado com a melhor quimioterapia sistêmica, né? Então, esses são os resultados que eu acabei falando, né? Não vou me ater a eles. E lembrando também de que nos pacientes com metástase peritoneal de adenocarcinoma coloretal e que tem um PCI muito elevado e que não são factíveis de serem submetidos à citorredução completa, eles podem ser submetidos à quimioterapia sistêmica mais PIPAC, mais quimioterapia intraperitoneal. E tem alguns trabalhos mostrando que esses pacientes têm tido benefício com essa forma de tratamento paliativo
em termos de qualidade de vida e melhora dos sintomas relacionados ao fim de vida do paciente com metástase peritoneal. Esses são outros trabalhos mostrando também a PIPAC como tratamento paliativo, né, em termos de ovário, né, em adenocarcinoma gástrico também, né, eu acho que é interessante mostrar aqui esses resultados de pâncreas, né, e também nos pacientes com câncer de vias biliares, né. Então, desde que bem selecionados, né, desde que incluídos em protocolos, você pode oferecer a via de administração peritoneal como uma via acessória à quimioterapia sistêmica, considerando de que a quimioterapia que você faz na venosa, o gradiente, a concentração acaba não chegando com a concentração desejada no peritônio por conta da barreira parieto, daquela barreira do plasma para o peritônio, né? Que eu mostrei no início da apresentação, né? Do plasma para o peritônio, a diferença de concentração. Então, você tem como oferecer a quimioterapia por via peritoneal para poder aumentar a concentração da droga que chega na célula metastática dentro do peritônio. Então, as mensagens são essas, né? O pseudomixoma e o mesotelioma, eles são tratados com intenção curativa, com citorredução cirúrgica e HIPEC, né? As neoplasias do peritônio têm tratamento, que pode ser um tratamento que pode, de fato, mudar a curva de sobrevida desses pacientes, né? Desde que os pacientes sejam bem selecionados, desde que seja feita uma citorredução cirúrgica completa, a doença macroscópica do paciente seja totalmente ressecado, seja feita a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal e esse paciente seja submetido à quimioterapia sistêmica. Em pacientes que não é possível fazer uma citorredução cirúrgica completa, eles podem ser submetidos à quimioterapia sistêmica com a administração de quimioterapia pressurizada intraperitoneal, como parte do tratamento sistêmico. Inclusive, essa possibilidade, às vezes, consegue você oferecer um downstage aos pacientes e tentar resgatar eles depois com citorredução cirúrgica, desde que os pacientes tenham condições clínicas para isso. As patologias devem ser avaliadas caso a caso e existe a necessidade de ter um centro de referência para tratar desses pacientes com neoplasias peritoneais, né, em que tenha uma equipe cirúrgica que esteja dedicada, interessada, que estude, que tenha experiência no assunto, uma equipe de oncologia clínica e toda uma equipe multidisciplinar, gastroenterologistas, anestesiologistas, nutricionistas, né, toda a equipe mesmo para poder dar apoio que esses pacientes precisam. E, no mais, obrigado pela oportunidade e estar disponível aí para eventuais perguntas. Queria agradecer mais uma vez, Cláudio. Eu acho que as duas apresentações foram excelentes, se complementaram e trouxeram para a gente assim, tanto novidades em relação a esse assunto que, de certa forma, não é da nossa vivência diária, como também boas perspectivas para os nossos pacientes. Eu queria fazer 3 observações, assim, 3 perguntinhas rápidas e a gente pode abrir. A primeira que eu queria considerar era que, assim, na minha impressão, na maioria das vezes, o diagnóstico das metástases peritoneais termina sendo um pouco tardio, né, por conta, às vezes, até da dificuldade de identificação desses sítios. Assim, normalmente, quando a gente estadia um paciente com neoplasia gástrica ou com uma neoplasia de cólon, nós fazemos tomografias, bom, e vocês abordam, né, algumas vezes, quando existe a indicação cirúrgica. Então, assim, do ponto de vista do diagnóstico das metástases peritoneais, em relação à imagem, seria realmente a tomografia o melhor método para que nós clínicos, por exemplo, e, assim, obviamente trazendo aí para vocês um paciente melhor estudado, para que nós clínicos inicialmente solicitássemos? E, assim, existe uma divergência entre o resultado da tomografia, por exemplo, que não mostra nada em peritônio, e a abordagem de vocês da cavidade no momento da cirurgia? Essa seria uma. E a outra, acho que eu vou abreviar. Do ponto de vista técnico, assim, como é que a gente faz a quimio intraperitoneal? Você coloca um catéter no abdômen e a hipertermia também, só por curiosidade mesmo, porque eu não sei. Você quer responder, Marcos? Você responde a primeira, eu respondo a segunda? Eu respondo a primeira. Bom, do ponto de vista de imagem, e o menos pior é a tomografia
até mesmo o PET-CT, ele não é bom para a questão da carcinomatose. Isso é um problema tão real que algumas patologias, onde você vai preconizar um tratamento com intuito curativo, como, por exemplo, às vezes estômago, você faz um estadiamento por videolaparoscopia, porque você faz o exame de imagem, não identifica nenhum sinal de carcinomatose, você faz um esquema de quimioterapia mais pesado, para submeter um paciente, um esquema sanduíche, né, que a gente faz químio, opera e químio, mas um esquema mais pesado, e quando você vai para a cirurgia, você se depara com a carcinomatose. Então assim, o estadiamento com videolaparoscopia, ele pode mudar o seu plano terapêutico, por exemplo, o estômago. Então, eu acho que o menos pior é a tomografia e, infelizmente, quando a gente já vê algum sinal no exame de imagem, aí Cláudio também pode comentar para mim, assim, de algum sinal na tomografia de carcinomatose, para mim esse paciente ele já é um candidato, mesmo que não tenha outros órgãos, já é um candidato a um tratamento sistêmico, mesmo que tenha pouco volume, mas um tratamento sistêmico para avaliar uma possibilidade de citorredução depois, mas não uma citorredução de cara, né? Se você já viu no exame de imagem, provavelmente ele tem uma quantidade de doença razoável. Você tem que avaliar a quimiosensibilidade dessa doença. Eu concordo com o Marcos. Geralmente, a ressonância ajuda melhor você avaliar a metástase peritoneal, sabe? Mas eu acho que o que faz a diferença mesmo é ter uma equipe de radiologia atenta para essa preocupação, né? Para avaliar se tem ou não metástase peritoneal. E sempre vai existir a dúvida. E eu acho que a gente, em avaliando, em vocês vendo aqui a diferença de sobrevida que tem quando você consegue resgatar cirurgicamente o paciente, e vocês vendo que, de fato, a quantidade de doença peritoneal que o paciente tem é um fator prognóstico, eu acho que a gente não tem que ter receio de indicar uma laparoscopia num caso de que persista a dúvida, para você avaliar se tem ou não possibilidade de fazer uma cirurgia citorredutora, ou até para você definir ou não se o paciente tem metástase peritoneal. Então, acho que em alguns momentos, quando os exames de imagem, a tomografia, uma ressonância, ou até um PET-CT, em que você continua ainda em dúvida, ou até você consegue perceber, identificar que tem metástase peritoneal, mas muitas vezes você precisa fazer uma laparoscopia para quantificar o PCI e ver se o paciente é, de fato, factível de fazer uma citorredução, um resgate com a citorredução cirúrgica, ou se você vai fazer ou não vai fazer e vai fazer a quimioterapia sistêmica com outras possibilidades de tratamento, né? Em relação à técnica de HIPEC, Alan, eu quis mostrar aqui, para mostrar aqui os catéteres que a gente utiliza, né? Então, no intraoperatório, após a citorredução cirúrgica, essa é a técnica fechada, né? Existe uma técnica aberta também, mas a gente utiliza essa técnica fechada, em que você fecha só a pele do paciente e coloca esses catéteres aqui. Esses catéteres você infunde a quimioterapia aquecida, então o abdômen fica repleto de quimioterápico, e tem esses outros catéteres que puxam a quimioterapia de volta. Então a quimioterapia fica dentro da cavidade abdominal, né? Tem uma máquina que aquece e tem uma máquina que você consegue estabelecer o volume dessa perfusão. Então, esses parâmetros são definidos, né? A temperatura, o volume, a concentração da droga, o volume do fluxo, né? Tudo isso é definido. Para cada neoplasia você tem um tempo, você tem uma droga definida, e isso é feito logo após a citorredução cirúrgica. E só feito também quando você faz uma citorredução cirúrgica completa, quer dizer, quando você tira toda a doença macroscópica do paciente. Não adianta você querer fazer isso, a HIPEC, que, como eu falei, é um tratamento adjuvante, você não tirou toda a doença macroscópica do paciente. Perfeito, acho que tá super claro. Para mim foi excelente as explicações. Tem um questionamento de Tatiana, que ela diz o seguinte: o tratamento com PIPAC já está incluído no rol da ANS? Não está. A gente ia fazer o nosso primeiro PIPAC lá no São Rafael, estava tudo pronto, mas aí teve a pandemia e aí o hospital pediu para a gente parar, porque a gente ia utilizar a aerossolização, e a aerossolização com SARS-CoV-2 é justamente o que você quer evitar, né?
Então, mas ainda não está no rol da ANS, né? São casos em que você tem que analisar caso a caso. De fato, o paciente vai ter que arcar com alguns gastos para poder fazer a parte cirúrgica, né, dos materiais usados. Mas eu acho que uma preocupação nossa é de que isso possa estar estabelecido para que os planos de saúde possam cobrir, né? Ótimo. Emília Magalhães está com a mãozinha aqui levantada. Emília, pode perguntar. Boa noite a todos. Eu tenho uma paciente que gostaria de saber a opinião de vocês. Paciente de 56 anos, ela tem um CA de pâncreas, no processo uncinado, mas já desde os primeiros exames de imagem demonstrando invasão vascular. E foi iniciada quimioterapia. A lesão inicialmente media, não era grande, era em torno dos seus 3 centímetros. E devido à invasão vascular não foi indicada a cirurgia, foi para a quimioterapia. Ela já fez 10 sessões, mas já está no segundo ciclo. Ela teve uma resposta de 3:2 na redução na imagem e passou cerca de 6 meses assintomática. E ela começou a desenvolver, após esse primeiro ciclo todo de 10 sessões, ascite, dor abdominal. Foi feita nova ressonância de controle, veio com ascite e imagens sugestivas de carcinomatose peritoneal. Bem, aí nesse ponto que eu tenho dúvida é o seguinte: eu ouvi você falar, doutor Cláudio, que não há indicação do BIPAP quando o paciente ainda não fez cirurgia, né? Existe alguma coisa na literatura que melhore a qualidade de vida da paciente em termos de dor, em termos de paliação, fazer o BIPAP, o tratamento, esse tipo de tratamento para metástases peritoneais na literatura? Emília, deixa eu tentar ser mais claro. Eu dividi ali em tratamento com intenção curativa e tratamento paliativo. A gente só faz o tratamento com intenção curativa, com a HIPEC, que é a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, quando a gente faz uma cirurgia que resseca toda a doença macroscópica. A PIPAC é um tratamento paliativo. Então, essa paciente que você está falando, ela pode ser incluída no PIPAC, numa perspectiva paliativa. A gente não vai ressecar a doença, não vai fazer circunredução, apenas vai utilizar a cirurgia para ter uma via de acesso peritoneal para administrar quimioterapia. E a PIPAC é incluída dentro do esquema de quimioterapia sistêmica. Então, isso tem que ser acordado com o oncologista clínico da paciente, né? Em que a ideia entre os ciclos da quimioterapia sistêmica, fazer uma infusão de quimioterapia peritoneal, em que você faz uma laparoscopia, avalia o índice de câncer peritoneal e na segunda, depois continuar com a quimioterapia sistêmica e na segunda sessão de PIPAC você avaliar para ver como é que está, se isso está trazendo benefício ou não. Mas com a intenção paliativa. Paliativa, perfeito. Ela poderia ser... Você tem alguns critérios para você indicar PIPAC. O paciente não pode estar em obstrução intestinal, né? Esse é o principal. E tem alguns critérios em termos de estado geral do paciente, né? Eu já acompanhei alguns casos de PIPAC lá no Rio Grande do Sul, que o pessoal tem tido alguns casos lá. Eu fiz treinamento para isso. E a gente está querendo começar a fazer. O procedimento da PIPAC em si é um procedimento simples, porque a gente só faz uma laparoscopia e administra a quimioterapia dentro da cavidade abdominal. As complicações são muito pequenas, né? Mas dentro de um contexto paliativo. Entendo. Tá. Muito obrigada. Cláudio, só complementando, né? Sem dúvida, a maior experiência do Rio Grande do Sul, a gente até ia fazer o nosso caso, né, Cláudio, de PIPAC, mas acabou sendo suspenso pela pandemia. Na Rede Dó, foram feitos 3 casos. Assim, câncer de pâncreas não é indicação
mais comum, né? Mais ovário, cólon e estômago. Mas, até de forma surpreendente, teve um caso lá da Rede Dó, que o professor Paulo Hoff fez Com o Dr. pessoal Macedo, isso, exatamente. E cirurgião. um caso só, então o nível de evidência, eu repito, é muito baixo, mas ele mesmo já citou 2 vezes em reunião que ele teve um resultado surpreendente mesmo. Ele tinha um ascite de repetição e esse paciente... E era um cara de pâncreas, né, Marcos? Pâncreas, esse era pâncreas. E esse paciente ele parou de fazer paracentese, melhorou a qualidade de vida, ele até viajou, se não me engano, ele falou, mas o fato é que ele falou que realmente melhorou a qualidade de vida desse paciente, tendo em mente que é um tratamento, como o Cláudio falou, paliativo. Isso. E tendo em mente que é um caso só, e pâncreas não é o ideal. Deu certo nesse caso, mas não significa que vai dar certo nos outros. Né? O objetivo da PIPAC é essa, é melhorar a qualidade de vida. Né? Algum questionamento de mais alguém, pessoal? Desculpa, Alan, eu falei que o objetivo da PIPAC é melhorar a qualidade de vida, mas o Oliver Glenn tem alguns casos de adenocarcinoma gástrico em que ele conseguiu, fazendo quimioterapia sistêmica e PIPAC, fazer um downstage e fazer uma citoredução cirúrgica com HIPEC. Casos anedóticos, casos isolados, mas esses casos existiram. Interessante. Interessante, entendeu? Então, existe essa possibilidade. Perfeito. Bom, então, assim, eu acho que ficou muito claro. Eu acho que as apresentações foram realmente excelentes, gostei bastante. Obrigado mais uma vez, Marcos, Cláudio, pela participação, pelo empenho assim, em trazer, na verdade, um assunto que para a gente é curioso, mas não é da nossa vivência, de maneira tão clara, né? E até assim nos estimula muito a manter realmente essa interação maior com as outras especialidades, com vocês, onco, e agora então mais próximos ainda. Então as nossas sessões aí estão abertas também, qualquer coisa interessante que vocês tenham, que vocês achem que vale a pena a gente discutir junto, as nossas sessões estão abertas, são mensais, todas terças-feiras do mês. Então, fiquem à vontade também para trazer qualquer coisa que achem interessante. Muito obrigado mais uma vez e boa noite aí a todos e até uma outra oportunidade. Obrigado, Alan. Obrigado a todo mundo que participou. Um grande abraço e boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite.